Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Um grupo de pessoas decidiu elaborar uma nova visão sobre Jesus. Nós vamos conhecer o projeto que deu origem ao livro O Melhor de Nós. No Religare de hoje, eu converso com José Afonso Moura, sociólogo e professor aposentado da UFMG. Seja bem-vindo, professor. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, dar essa entrevista e porque admiro muito o seu programa, assisto toda semana. Que alegria, uma satisfação recebê-lo. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Professor, eu gostaria de saber como começou, não é, esse trabalho de vocês, não é, um grupo de pessoas, 3 casais, como o senhor já nos antecipou. Não é, esse grupo decide se dedicar a um estudo sobre a vida de Jesus e desse grupo sai esse livro, O Melhor de Nós. Como tudo começou? 3 casais que moram no Retiro das Pedras leram simultaneamente o livro do José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica. E, ocasionalmente, comentamos um com o outro sobre a leitura do livro. E os 3 entusiasmados com a perspectiva de um conhecimento mais aprofundado da pessoa histórica de Jesus de Nazaré. E aí resolvemos que isso seria muito importante, aprofundar, reler, ler outros livros, ver um pouco, pesquisar um pouco a figura de Jesus de Nazaré. A perspectiva, ela pretende instituir uma nova leitura para uma comunidade de fé específica ou vocês tinham outros objetivos? Vocês estavam focados em uma interpretação mais afinada com uma teologia católica, mais afinada com uma teologia protestante, alguma outra corrente teológica? Como é que vocês pensaram isso? O centro de nossa preocupação é o conhecimento da figura de Jesus de Nazaré. Quem foi esse homem? Não tinham uma perspectiva de proselitismo, qualquer ideia religiosa ou qualquer credo. Simplesmente o que os estudos mais modernos dizem sobre Jesus de Nazaré. Convencidos, evidentemente, de que toda a base do nosso cristianismo, seja qualquer das denominações, tem como origem Jesus de Nazaré. Sim. A dinâmica da pesquisa desse projeto, vocês ficaram quanto tempo, né, durou toda a elaboração deste livro? Vocês trabalharam por quanto tempo? Foi um trabalho de mais ou menos 3 anos. Sim. Como é que ele funcionou? Nós criamos um site e produzimos um texto, inicialmente toda semana, um capítulo sobre a vida de Jesus de Nazaré. E fomos seguindo assim, postando esses capítulos no site, que tinha o nome dado por Pagola, O Melhor de Nós. Sim. Então, nesse site saía cada semana um capítulo que era redigido basicamente por mim, corrigido por minha esposa, que é professora de português e muito exigente na compreensão do texto, professora Wanda. E nós passamos os textos para os outros 2 casais que faziam os comentários, as críticas, sugestões, e aí íamos aperfeiçoando um pouco o texto até a sua publicação. E como é que foi a recepção desse trabalho de vocês? Outras pessoas se aproximaram, o acesso ao site, amigos, conhecidos? Como foi a recepção? Nós tivemos a sorte ou a felicidade de contar com um bom elaborador de imagem, que foi a imagem do próprio site, com alguém especialista em informática para pôr esses textos e, juntamente com eles, nós fomos fazendo esse trabalho de colocação do texto e muitos recebendo comentários também, e tínhamos, então, nos comentários uma forma de a gente ver, calibrar se estávamos falando a linguagem que seria necessária para o público que nós queríamos.
Vocês acham que a obra, essa experiência, promoveu uma nova leitura? Qual que é o sentido de falar de uma nova leitura sobre a vida de Jesus? Não havia interesse de novidade. O interesse seria o que é que a academia, os estudiosos da figura histórica de Jesus falam sobre ele. Evidentemente, não temos muita informação, é difícil agregar informações diretamente sobre ele, mas temos muita informação hoje sobre o ambiente em que ele vivia. E isso nos ajuda a situar melhor quem foi ele efetivamente. Quais são as contribuições das ciências, né, para esse processo de reconstrução da história de Jesus? Pagola tem numa entrevista na Espanha, teve uma expressão muito interessante. Ele falou: apenas 2000 anos nos separam dele. Nós estamos apenas começando a entendê-lo. Acho que a sua mensagem foi, como não podia deixar de ser, sendo transformada em instituição, institucionalizando-se, e com isso institucionaliza de acordo com determinados modelos que depois vão nos dar a ideia, não apenas dele, mas de todo o conjunto das denominações cristãs, e isso nos facilita compreendê-lo, mas também dificulta muito entender quem foi ele. Quais são as dificuldades, né, desse processo de institucionalização, né, do Jesus de Nazaré, né, para a pesquisa histórica, antropológica, sociológica e arqueológica sobre a vida dele? Olha, você pegar Jesus de Nazaré, quem foi ele? Ele nunca foi um cristão, no sentido de que a expressão cristã nasce na Antioquia, alguns anos depois de sua morte, caracterizando os messiânicos. Não tinha nem um sentido exato que hoje nós usamos para cristão. Ele era um judeu. E aí a gente consegue conhecer muito mais como era a vida de um judeu. E, debruçando sobre esse olhar, a gente vê essa enorme, infinita misericórdia dele, esse sentido de compreensão, de bondade, de compreensão que ele transmitiu para nós. E eu acho que, nesse sentido, ele está nos trazendo os dados mais fundamentais de nossa fé. Sim, então contribui a história, os estudos científicos contribuem para essa aproximação dessa figura, né, humana que é o Jesus, e essa é a maior preocupação de vocês. Embora alguns autores sejam pessimistas quando dizem nós não conseguimos saber quem foi Jesus de Nazaré, ou seja, não conseguimos agregar muita informação ao que estão as fontes que nós utilizamos, creio que nós conseguimos sim dar um retrato mais vivo dele, numa linguagem mais atual, com uma abordagem mais técnica, que deixe de lado, como nós deixamos no site. O site não tem nenhuma vinculação institucional. Nós queremos falar a qualquer pessoa, crente ou não crente. E quais são essas fontes que vocês consultaram? Praticamente, eu acho que todos os livros de algum caráter de respeito na academia sobre Jesus de Nazaré, em português e boa parte em espanhol também. Sim, essas fontes acadêmicas, elas, por sua vez, costumam se reportar ao texto bíblico como fonte? Fundamental. Só que são estudos com contribuições de várias ciências para compreender o que está ali, né? Evidentemente, isso não tem nada a ver com a leitura literal do texto. Quem adota essa postura realmente não vai entender nada do livro que, afinal, foi produzido. Sim. Vocês têm trabalhado na divulgação desse material, têm promovido algum tipo de encontro, reunião, lançamentos do livro, além dessa entrevista aqui no Religare? Olha, nós fizemos uma edição por conta própria, Sim, de 1000 exemplares, e praticamente ela se esgotou num mês. Nós pessoalmente tive um convite de um grupo interessado em estudar o assunto e fizemos um debate muito interessante, mas não procuramos isso.
Nós estamos deixando que as coisas aconteçam, tendo um convite, não fugimos dele, mas, por exemplo, agora estamos interessados numa edição, mas preferíamos que uma editora com estrutura própria se interesse pelo livro. Sim, inclusive, vocês deixaram 2 exemplares, né, que nós vamos sortear para os nossos telespectadores. Você pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br, é o e-mail da nossa produção. Agradeço a vocês por isso, né? Antes da gente terminar esse bloco, porque no segundo eu quero conversar sobre o conteúdo, né, o que vocês escreveram aqui. Né, essa obra de fôlego são 430 páginas. Né? Vocês escreveram um livro para seus filhos, para seus netos. Né? Isso. Que medida isso dá assim, o tom da obra? Um olhar mais próximo para nós era a constatação de que os nossos filhos de casais formados, educados no cristianismo, com prática religiosa, não têm hoje mais, quase todos eles, não têm hoje mais nenhuma prática religiosa, mas nenhum deles deixou de ser cristão. Sim. Os valores estão impregnados de valores cristãos e acho que nós, antes de tudo, escrevemos para eles. Mas você falou de 2 exemplares. Eu trazia mais um para você agora, mas ao tomar o táxi, encontro um sujeito que pergunta o que é, onde eu estava indo e o que ia fazer. E acabou nós conversando sobre o livro e ele levou o outro livro. E ele é um mórmon, muito interessado em ver como é que o cristianismo se desenvolveu. Muito interessante. Eu recebo hoje aqui o professor José Afonso Moura. Nós estamos falando sobre o projeto que deu origem ao livro O Melhor de Nós. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo José Afonso Moura, sociólogo, professor aposentado da UFMG. Nós estamos falando sobre um projeto que deu origem ao livro O Melhor de Nós. E nós vamos falar nesse segundo bloco, professor, sobre esse, né, chamado O Melhor de Nós. De quem nós estamos falando? Estamos falando de uma pessoa humana, nascida depois de talvez 200.000 anos de evolução da espécie humana e que apenas, como disse Pagola, tem 2.000 anos que o conhecemos. E essa pessoa humana tem marcado a história de uma forma decisiva. O que significa falar, não é, desse O Melhor de Nós? Falar de Jesus de Nazaré para a nossa época? Veja, nós nos propusemos a um esforço de pesquisa bibliográfica, não se trata de pesquisa de campo, para ver o que a melhor literatura, em português, em espanhol, principalmente, tem dito sobre essa figura histórica. Não estamos preocupados em dar um enfoque religioso ou teológico à figura dele. Nós estamos querendo ver quem foi esse, o que ele fez, o que ele disse. Sim. Jesus de Nazaré e sua época. O que os estudos que vocês fizeram, né, falam daquele contexto, né, em que nasce Jesus, em que ele vive, em que ele realiza a sua obra? Embora talvez conheçamos pouco ainda, seguramente conhecemos mais Jesus, sua época, do que conheciam os cristãos da segunda geração ou da terceira geração. Porque nós temos acesso hoje a muita informação e muita informação acumulada em novas pesquisas sobre ambiente, sobre cultura da época, o que nos permite conhecer muito mais, se não ele diretamente, mas o contexto em que ele viveu. E daquele contexto, o que a gente pode perceber assim, da influência,
não é, sobre a proposta de Jesus de Nazaré? Vamos fazer uma abstração Sim. de qualquer conotação religiosa e de fé. Sim, Creio que podemos afirmar com bastante tranquilidade, é o melhor de nós. Pagola usa essa expressão para caracterizar Jesus de Nazaré, e nós assinamos embaixo. É a figura humana maior que a humanidade já viu. e isso se revela em que atitudes de Jesus? No que os evangelhos apresentam, não é, as fontes que os senhores consultaram, não é, para destacar o melhor de nós nesse campo, naquele outro, por que essa prática, por que essa postura, por que essa decisão, não é? O que a história de Jesus, né, revela desse melhor de nós em Jesus? Não é fácil uma resposta dessa, né? Você está me pedindo uma síntese dos quase, evangelhos. quase impossível. E, sobretudo, porque se temos 4 evangelhos, temos 4 visões, cada uma das epístolas vê de um jeito, nós estamos elaborando até hoje, são inúmeros estudos a esse respeito, né? E o que a gente vê é que uma figura tão humana que divina, né? Como disse alguém, eu acho que... Leonardo Boff fala disso. Né? Né? É difícil, na história, vemos grandes figuras humanas, mas eu acho que ele suplanta como figura humana a todos. O senhor já traz uma questão muito importante nessa resposta. Na dificuldade da resposta, né, há uma questão muito importante, que é a variação nos olhares sobre Jesus. Né? Porque, em algum caso, parece que se propõe assim, que há uma resposta única, né? Há um Jesus que vai de Mateus, Marcos, Lucas e João sendo o mesmo, né? Não há uma variação na percepção. Isso o senhor destacou no início dessa resposta. Eu acho que cada um dos evangelhos correspondia a uma ou mais comunidades que traziam essas tradições a respeito, e são tradições que vão se acumulando, vão acrescentando, vão retirando, perdendo algumas ênfases, né? Então, é um material muito rico, Sim. mas quase inesgotável também. Né? E há algo que permanece? Algo de comum nessa diversidade de percepções sobre Jesus? Pessoalmente, creio que compreendê-lo, seu caráter divino, eu acho que o melhor caminho é tentar entendê-lo como pessoa humana. Sim. Vocês se dedicam, né, a esse tipo de leitura mais histórica e humana de Jesus, mas como pessoas de fé, vocês também não se afastam, né, do reconhecimento de Jesus como ungido, Messias, o Filho de Deus, não é Deus. Mas mesmo. o esforço nosso foi exatamente nos abstrairmos de nossa fé e de afirmações teológicas para mergulharmos. Eu, pessoalmente, fui professor de metodologia e técnica de pesquisa Sim. durante muitos anos, de ver, em cima dos dados, das pesquisas, quem foi essa figura histórica de Jesus de Nazaré. Nós não estamos falando do Cristo da fé, mas de Jesus de Nazaré, esse homem com o qual o número de estudos sobre ele é extraordinário. Sim. Né? Mas particularmente, então, o que me chamou a atenção, por exemplo, o capítulo sobre a ressurreição. Como é um exemplo, né, do que o leitor poderá encontrar no livro, né? Como falar numa perspectiva histórica de um dado de fé tão significativo para o cristianismo, né, como é a ressurreição de Jesus? Você viu que a opção que nós fizemos foi resumir pontos de vista bastante diferentes. Entre os quais pontos de vista, há um de Ratzinger, que prefere falar como teólogo do que como papa. E ele chega a afirmar, discordo de
mas a maioria, ou muitos estudos, falam de forma diferente. O que ele diz, inclusive, está na capa do próprio livro, é que não é uma questão tão simples, não pode ser dada a materialidade de algumas leituras, como se de repente aquele corpo ressuscitou ali, surgiu e está vivo e foi com esse corpo que ele subiu para o céu. Não nós podemos entender num sentido tão material. Sim, né? sim. Agora, há um dado que é comum a todos eles, né? A crença de que ele está vivo e está aqui entre nós, estamos nós conversando, e ele está aqui conosco. E o que significa essa presença viva de Jesus na leitura que vocês fazem? Primeiro, que é viva, está acompanhando a nossa história com o olhar que é próprio dele, que é o olhar de Deus. Aí nós traríamos uma coisa um pouco mais complexa, que é de que forma Deus acompanha a nossa vida. Que pessoalmente acho que não é cutucando, intervindo nas coisas, mas com as regras que ele nos deu. Vocês se unem a uma larguíssima tradição, né? Dos primeiros cristãos, né? aos dias de hoje. Como que vocês se colocam nessa tradição, né? De pessoas que se aproximam dessa experiência, se aproximam dessa história, né? E tentam, né? Continuar esse legado e passar para as futuras gerações a experiência de vocês em torno do melhor de nós? Creio que toda renovação, toda revitalização é uma volta às fontes. E eu acho que o livro mostra bem isso aí. 200 anos depois, acho que essa expressão é do Boff, praticamente todas as culturas que tinham conhecido deram a Jesus de Nazaré, ao homem Jesus de Nazaré, os títulos maiores que a sua cultura podia proporcionar. Nós estamos querendo nos abstrair, teoricamente, de todos esses títulos e voltar à origem e ver quem foi esse homem. Porque eu acho que ele é a origem de todo o restante. Sim. Origem podendo ter sido bem traduzido e bem traído também. Professor, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Um abraço a toda a equipe, aos demais casais, a sua esposa Wanda. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por vocês presentearem os nossos telespectadores com 2 exemplares desta obra, O Melhor de Nós. Muito obrigado. Você lembra que relutamos com o convite, mas agradecemos muito a oportunidade e desejamos que os seus ouvintes possam também aproveitar bem do livro. Sem dúvida. Eu posso compartilhar aqui com os telespectadores que é uma obra fascinante. É difícil se afastar da leitura, não é? A gente vai sendo tomado pela obra, é difícil parar. Só um compromisso mesmo para dizer, bom, agora eu tenho que parar porque eu tenho que fazer outra coisa. Muito obrigado novamente, professor. Eu que te agradeço. Só uma palavra ainda da leitura, que tentamos escrever exatamente como falávamos com os nossos alunos. Muito bem, muito obrigado. O Religário Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. E como o nosso livro vai ser sorteado, não esqueça, o nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Escreva para a nossa equipe e participe do sorteio. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário Conhecimento e Religião.